Nós temos 33 níveis de consciência. É isso que a esfera terrestre, as energias do planeta Terra, têm para nos ensinar, para nos transferir. A gente se aprofunda na vida, vive a sombra da vida, vive o caminho, vive a treva, vive o amor, vive a justiça. A gente vai vivendo até o momento que a gente chega à maturidade de fazer uma alquimia com esses níveis de consciência. É onde chegamos aí, no nível de consciência 23, Cabala 5, que é seleção. Então, de tudo que eu vivi, de tudo que eu experimentei, o que fica e o que precisa ir. Ponto de mutação. É aquilo que nos inspirou a fazer uma transformação interna que aparecerá uma mutação externa no nosso comportamento, na nossa atitude. Queridos iniciados, queridos alunos, queridos amigos, família eletromagnética, falamos muito de ponto de mutação. Muitas pessoas me perguntam, onde é o ponto de mutação? Como se fosse assim uma parte do corpo. Qual é o chakra da mutação? E eu fico olhando para as pessoas e vejo a dificuldade que ainda se tem de se entender essa frase. Ponto de mutação. Ponto, ele fala do momento. O momento em que você se abriu para fazer uma mutação. Né? O ponto de mutação tem a ver com o elemento tempo. O momento em que você disse, não, agora eu vou me entregar a uma transformação. Transformação, ela é interna e a mutação é externa. Você se transforma internamente e essa mutação vai aparecer no seu olhar, na sua mão, no tom da sua voz, nas palavras que você diz, né, no que te vem, no sentimento que lhe vem, as buscas que lhe vem. Então, mutação não é um espaço, mutação é uma atitude, mutação é um efeméride, mutação é um acontecimento. Então, qual é o ponto de mutação? É o tempo da mudança. É o tempo em que nós concluímos que precisamos transformar alguma coisa em nossa vida. Porque transformação é crescimento, né? Ou decrescimento também. Como diz a lei do livre-arbítrio, tudo que sobe desce, tudo que desce sobe. E essa gravidade de subir ou descer depende do livre-arbítrio de cada um de nós. Então já vamos esclarecer isso aqui. Ponto de mutação não é um ponto no corpo, nem no chakra, não. Ponto de mutação é aquilo que nos inspirou a fazer uma transformação interna que aparecerá uma mutação externa no nosso comportamento, na nossa atitude. Nós temos 33 níveis de consciência. É isso que a esfera terrestre, as energias do planeta Terra, têm para nos ensinar, para nos transferir. São 33 níveis de consciência, como são 33 vértebras, né? Como são 32 dentes mais um, enfim, esse um aí seria o ponto de mutação, né? Quando a gente desextingue, quando você traz os dentes para ter força para fazer as suas transformações. Então vamos começar o nosso trabalho de hoje falando de mutação. Qual é o nível de consciência que trabalha para o ponto de mutação? Né? O nível de consciência 23, Cabala 5, 2 mais 3, 5. O ponto em que a gente estabelece, é a Cabala que a gente estabelece uma vontade de mudar. Cabala 5, vida. Nível de consciência, vida. Cabala 23, mais uma vez, Cabala 5, a seleção. Então, é o momento em que a gente vive, né? E a gente aprofunda nos nossos projetos de vida, que é a Cabala 4,
e estabelece a nossa vida. E esse viver vai nos levar aí para uma série de caminhos, falaremos deles daqui a pouco. Mas eu quero fazer um gancho entre o ponto de mutação, para as pessoas entenderem, e a vida que a gente vive. Então, essa vida profunda, né? Quando a gente se aprofunda na vida, vive a sombra da vida, vive o caminho, vive a treva, vive o amor, vive a justiça, a gente vai vivendo uma série de coisas até o momento que a gente chega à maturidade de fazer uma alquimia com esses níveis de consciência. É onde chegamos aí, no nível de consciência 23, Cabala 5, que é seleção. Então, de tudo que eu vivi, de tudo que eu experimentei, o que fica e o que precisa ir. O que precisa ir. Quando a gente entende o nível de consciência seleção, a gente vê que não há perdas. Não existe perdas quando a gente entende seleção. Não é? Porque a natureza, quando ela faz a sua seleção nas estações do ano, quando ela perde suas folhas, ela sabe que as folhas voltarão na primavera. Mas foi retirado de nós, através das religiões, de algumas religiões, né, que outras vidas não existem para nós, só para os reinos vegetal, mineral. Né? Para a gente não existe, para o reino animal não existe. Enfim, somos nós. Né? Mas quem já viveu a vida com profundidade e aprofundou os caminhos da espiritualidade, com certeza sabe que a vida eterna existe. Então é exatamente esse o processo, né? Essa alquimia entre vida e seleção. E exatamente no ponto de seleção é que acontece a nossa mutação. Quando olhamos para a nossa vida, ela lá na Cabala 5, vendo o que a gente estabeleceu e vendo o que a gente construiu. E aí chega o momento de fazer uma seleção. Essa seleção é importante. Se não fazemos essa seleção, não sabemos lidar com a idade, nunca saberemos lidar com os cabelos brancos, nunca saberemos lidar com as rugas, nunca saberemos lidar com o nosso desfolhamento, né? Que é um momento em que a gente começa a entregar, a plantar já para uma próxima vinda à Terra, caso seja necessário. Se não for necessário, o que deixamos plantados ficam como herança energética para nossos filhos e descendentes saberem se eles querem selecionar o que deixamos para eles ou não. Então você vê como é importante entender a seleção. Eu vejo pessoas sofrendo mesmo, né? Se maquiando, se transformando, se machucando, por não conseguir lidar com a seleção, não conseguir viver o que cada momento da vida nos dá condição para isso. Né? Então, estamos aí também selecionando a matéria e vamos querer brigar com uma coisa. Quem pode conseguir brigar com a matéria? Não é? Quem pode conseguir brigar com a matéria? Matéria é o templo da nossa alma. Você brigar com esse templo vai brigar com você. Não tem a menor dúvida, vai te reagir agressivamente. Então a gente precisa começar a saber mexer. Não só seleção de indivíduos, seleção de comportamentos, seleção como um todo. Seleção como um todo. Quem não vive o nível de consciência seleção vai ter muita dificuldade de entender que suas sombras, entender que a luz está ali para clarear suas sombras. Que a luz não é só para a gente tratar das outras pessoas. Não, isso é uma extensão da luz, se é que a temos. E quem vai dizer isso é o outro, não sou eu. Se você me diz, a luz que você me diz, me ajuda na minha luz, eu ouço. Eu ouço e digo assim, você está me fortalecendo a continuar falando para você. Mas o que eu vou te recomendar é que você confie no que você carrega. Que você vá pegar a sua luz para olhar para a sua sombra.
Não é? Deixa, não precisa ninguém estar falando a nossa sombra para a gente. Não precisa. Basta a gente entrar em contato com o nível de consciência seleção. Não é? Selecionamos o caos que queremos viver. O caos também é um nível de seleção. Tem pessoas que assim, vou tirar o caos da minha vida. É a mesma coisa que brigar com a matéria. Você está num trânsito, vem o caos. Acontece uma perda na sua família, que alguém não consegue lidar, que aquela pessoa está deprimida, aquela pessoa está sofrida, aquela pessoa está doente, física ou emocionalmente. Como é que você não vai viver esse caos? Não é uma perda que está difícil também da gente elaborar e transforma em mágoa, em raiva, em comportamentos nocivos, né, regredindo a nossa humanidade? Estamos vivendo no caos. Né? Enfim, fazendo fugas através de bebida, usando tudo que tem só para fugir. Então, temos um nível de consciência no caos. Mas se já prestamos a seleção, que caos eu quero viver? Esse caos eu vou entrar para participar dele. Né? Esse caos aqui eu preciso participar. Não tenho como não levar minha voz aqui dentro. Eu vou me sentir mal se eu não falar. Não estaria cumprindo minha missão, não estaria cumprindo o meu coração. Eu vou no caos, faço a minha participação e saio. Mas não entro em caos que não é meu. Tem caos que não são da gente. Por exemplo, não é um caos de Alu ficar brigando por política na rua. Não é meu caos isso. O meu caos não é esse. O meu caos é lutar para a minha melhora, para me transformar num ser humano melhor, para eu estar olhando os casuísticos que eu posso estar fazendo na minha vida, na vida das outras pessoas. Quando eu aprendi a lidar com isso, nossa, como minha vida mudou. Mudou completamente. Antes de eu entender, eu vivia entrando no caos das outras pessoas e não queria ajudar, e aí às vezes você até atrapalha. Quando o caos não é seu, você é uma ferramenta que atrapalha. Agora, quando o caos pertence ao que você quer, é um caos onde você pode contribuir. Não é? Cabala 2, seleção trabalhando com o som interno. À medida que a gente vai também sabendo quais são os nossos caos, o caos que a gente quer entrar, o caos que tem a ver conosco, né? Eu estou lá fazendo oráculo para o meu paciente, aparece o caos. Olha, qual é o caos que você quer entrar? Vamos escutar a sua voz interna. Vamos aprender a ouvir qual é o nosso caos, qual não é o nosso caos. Vamos dar vazão à nossa voz interna, para isso que é o segundo nível de consciência. Você vai ver também que essa voz vai começar a estar mais seletiva. Não é? Vai estar mais direcionada, vai estar mais objetiva. Por quê? Porque está num caos da sua sintonia. Se não é o caos da sua sintonia, a voz interna vai dizer, não sei o que fazer. Não tenho a menor ideia de como é que eu vou lidar com essa situação. Então eu vou colaborar com o meu silêncio. Eu vou me unir com minha voz interna, o que ela está me dizendo, e eu vou colaborar com o meu silêncio. É o que eu posso fazer para esse caos aí. Então, se a gente vai descobrindo, então você vai se aproximando cada vez mais também dessa coluna vertebral que está vibrando esses níveis de consciência para vocês. Não é? No trabalho que nós vamos fazer presencial, nós vamos aprofundar muito nesse tema da coluna vertebral. Mas como é uma coisa muito sutil, de muita responsabilidade, aí preciso olho no olho. Eu olhar no olho de vocês, vocês olharem no meu olho e a gente sentir, todos nós sentirmos que todos nós que ali estamos, não estamos procurando presepada, estamos procurando ser um terapiatra sério, um terapeuta sério, que quer realmente trabalhar para ajudar as pessoas. O terapeuta que é sério, ele não está preocupado. Na hora que o paciente está na frente dele, o paciente é a coisa mais importante na vida dele.
Essas pessoas que gostam de se promover, dizer faço isso, faço aquilo, resolvo sua vida, lhe dou GPS, a gente tem que ter uma certa atenção. Olha a seleção. É aí também que a gente seleciona o que a gente quer atrair como paciente para a gente. A depender do pio do pássaro, ele sabe o que atrai. Enfim. Vamos trabalhar agora a seleção na Cabala 3, que é a luz, que vem depois dessa voz interna. Teremos também uma luz mais seletiva. E como é uma luz mais seletiva? É a luz que acalma, que traz harmonia. Que você olha para o seu coração, faz assim, eu estou com a consciência tranquila. Naquela situação eu colaborei com o meu silêncio, com a minha distância, me afastei, silenciei, foi assim que eu colaborei. E deixa quem está gritando lá. Não é para que você ser mais um grito. Né? Tem um momento que sua consciência tranquiliza. Tem um momento em que você vai... A luz seletiva, ela traz tranquilidade. A luz seletiva não traz o defeito dos outros para a gente ver. A luz seletiva é aquela que traz a nossa voz interna. É aquela que ilumina qual é o caos que tem a ver com a nossa vida. E aí começam-se os projetos imediatamente. Imediatamente. Nós já fomos no caos, resolvemos, vai ficar o quê? No caos a vida toda? Quem não tem um projeto de vida tem uma tendência muito grande a ter dificuldade de sair do caos. Projetos de vida são muito importantes. E principalmente sabendo selecionar a vida, como a gente já falou. Vamos falar mais sobre isso também. Mas nesse momento vamos ficar aqui no projeto. O projeto de vida é muito bom. Todo mundo que tem projetos, todo mundo que trabalha vive mais. Tem mais tempo. A gente tem tanto exemplo aí, Fernanda Montenegro, Ariano Suassuna, Chico Xavier, Divaldo Franco. A gente tem tantos exemplos de pessoas que tiveram suas encarnações prolongadas, né? Gandhi, que só morreu porque mataram também. Né? Tantas pessoas que ficaram, Ciro Aurobindo, como a gente está vendo aqui em Auroville. Ele se foi, mas o projeto dele aconteceu através da mãe, uma mulher que trouxe a força do feminino para botar para frente o negócio, né? Que chega aqui em Auroville, na Índia, o projeto dele até hoje está aqui trabalhando, as pessoas fazendo de sua vida um projeto que foi de Ciro Aurobindo. Olha que projeto de vida que esse homem deixou para essas pessoas que estão aqui. Quem vier aqui vai ver. Enfim. E, finalmente, a seleção de vida. É o momento em que a gente vai aprofundar em todos esses projetos que nós fizemos. Se você não tem o caos bem trabalhado, o caos está dentro do seu projeto de vida. É por isso que é importante, gente, essa terapia oracular que nós estamos trazendo para o planeta Terra. Quando eu digo nós, é nós todos, vocês que estão fazendo esse curso. Por que eu estou fazendo esse curso? Porque eu não quero esse conhecimento só para mim, nem para minhas filhas, nem para os meus amigos. Eu quero compartilhar esse conhecimento com todos vocês. Não é que vocês podem usar de uma forma só para vocês mesmos, para o autotrabalho, como vocês podem fazer disso uma profissão. Por quê? Porque o meu certificado me dá a condição, o certificado da escola IMA me dá a condição de você fazer a sua profissão. Não é? Ou ser uma coisa para você se investigar, para você ser. Eu faço os dois, eu abro para mim e abro para as outras pessoas. Enfim, sempre que manifestamos, estabelecemos a nossa vida, queremos que todas as pessoas do mundo confiem nas nossas escolhas, concorde com as nossas escolhas, aceite de qualquer jeito, engula as nossas escolhas.
seja uma imaturidade que não tem tamanho. Isso não tem nada a ver com vida, nem com a Cabala 6, que é a treva. A não ser que a treva dessa pessoa é querer aplauso. Né? A pessoa que quer fazer uma coisa para todo mundo bater palma, ela não quer viver, ela quer ser aplaudida. Ela quer ser aplaudida, ela quer a concordância de todo mundo, ela quer mandar, ela quer manipular. Porque sempre que a gente estabelece nossa vida, é que a seleção já começa. Pessoas que não gostam da vida que a gente estabeleceu vão se afastar, e pessoas que gostam da vida que a gente estabeleceu se aproximam. Eu vivi tanto isso aos 40 anos de idade. Né? Pessoas se afastaram, pessoas se aproximaram, e, sinceramente, foi melhor para todos que se foram. Foi melhor para mim, foi muito bom, tudo foi muito bom. Porque cada qual foi viver aquilo que precisava viver. Né? Precisava viver, precisava ver suas sombras, precisava fazer suas coisas, ver o que saía de si, ver o que sua boca dizia. Né? Enfim. Né? Então, eu vivi muito isso, é um processo de seleção mesmo que aconteceu comigo aos 40 anos de idade. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida até hoje. Tenho 24 anos aí que, meu Deus, a minha vida só melhorou, 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 minha saúde, tudo. Tudo. Não é? Por quê? Porque na hora que eu estabeleci ali, aos 40 anos é a hora que a gente amadurece, é uma hora que a gente sai de sentimentos infantis, é uma hora que a gente... Então, eu trabalho para que as pessoas conquistem isso antes. Né? Mas, enfim, eu conquistei aos 40. Na hora que eu... Não, minha vida é isso aqui. É isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gostou. Também não fiz mais nada para poder fazer com que as pessoas quisessem gostar ou deixar de gostar. Enfim, eu estabeleci uma outra norma para mim, eu selecionei uma outra vida para mim. Então a treva, ela vai vir. As pessoas vão nos meter medo, não é? Olha, cuidado, você vai quebrar a cara, todo mundo que faz isso aí quebra a cara, todo mundo... Vão vir todo tipo. Mas se você está convicto da vida que você quer estabelecer, você vai passar essa treva. Se você não está convicto, essa treva se torna positiva, porque faz você voltar para o projeto, para você voltar a se aprontar. Né? Então, às vezes, as pessoas só vê treva como uma coisa negativa. Eu já disse que nada é tudo negativo ou tudo positivo. Toda vez que uma treva aparece no meu caminho, eu já sei, opa, eu preciso retroceder alguns passos, voltar para o projeto de vida, para poder, se necessário for, voltar para a minha voz interna, para ver se é um caos que eu tenho que entrar ou não, não é? Enfim. Então a treva é um sinal vermelho, que diz assim, ó, pare e reveja. A treva é como uma esfinge, que só diz a gente assim, você não está pronto para atravessar isso aqui. Se você vai atravessar, se você vai pegar energias da treva para atravessar, aí é outra coisa. Você já sabe que é a treva que você está carregando, né? Que é a escuridão que você está carregando. É uma escolha sempre. O nível de consciência treva é quando diz assim, pare. Pare. Cabala 6. O que é que você está vendo de tão positivo aqui nesse caminho e não está vendo o negativo desse caminho? Por isso que eu estou aqui na sua frente. Você não me viu na vida, então eu estou me mostrando aqui cada vez mais forte para você poder me enxergar. Eu já vi pessoas que levavam sequência de semanas assim sendo roubada. Dizendo, você não entendeu o que é que está com você, que não tem nada a ver com você mais. E de pessoas chorarem na hora de dizer isso. Ah, eu já sei, mas não estou pronta para me desligar. Então a treva vai ficar aparecendo aí. Não é? Você está caminhando com a treva, relações tóxicas. O que é que vai atrair, gente? O que é que vai atrair para os nossos filhos, para a nossa vida? Isso que a gente tem que pensar.
Então, a treva é o negativo da vida que a gente não viu, só ficou ali no positivo, na imaturidade, principalmente aquelas pessoas que acreditam que só existe a luz. E que a luz é para a gente fazer as coisas para os outros. Rezar para os outros, dar passe nos outros, fazer santo para os outros, fazer terapia para os outros. Cada qual no seu cada qual. Né? Que a gente não tira a trava do olho. Né? Vamos lá. Na hora que a treva se mostrou, que a gente vai buscar a nossa luz, no caminhar dos níveis da consciência, essa treva já diminui e fica ali a sombra. A treva vem porque ela vem com força. Se a gente não parou e estava enfrentando um momento trevoso, ela tem que vir com força para parar. Mas se a treva é tratada com a nossa luz, ela já dilui e se transforma em sombra. O que são sombras? Sombras é quando a gente sai do tumulto da treva, sai daquela polaridade só negativa que a gente só enxergou agora, das nossas escolhas, e que a gente vem para um momento de ver qual foi o bloqueio. O que estava bloqueado? Sombra é bloqueios. O que estava bloqueado em mim que eu não enxerguei aquele lado negativo daquela pessoa, ou aquele lado negativo meu, aquele lado negativo do meu projeto, aquele lado negativo da minha escolha. Onde é que eu estava bloqueado que eu só enxerguei a luz? Qual era o bloqueio? O que estava faltando? O que estava faltando em mim? Conexão? O que estava faltando? Maturidade, responsabilidade? O que me faltou na hora que eu fiz aquela escolha ali, gente? O que eu estava bloqueado aonde? E trabalhar esse desbloqueio. Esse é o recado da sombra. Você tem um bloqueio aí, vai encontrar uma sombra externa aqui. Resolve o bloqueio com sua luz, com sua voz interna, né? Com o que você já tem aí, e vamos passar esse momento. Aí sim a sua vida agora está caminhando. A nossa vida só está caminhando quando a gente trabalhou as trevas, transformou elas em sombras, descobriu o nosso bloqueio. Né? Existe o impulso da vida, que é o dia. Se a gente não morrer, a gente está vivo. Que essa impulsão, a gente está respirando, está comendo, está saindo. Mas não é dessa vida só parcial que eu estou falando aqui. Eu estou falando da vida integrada. Eu estou me referindo à vida integral. Ela só caminha no momento que a gente trabalhou a treva e a sombra. Senão a gente vai ficar. Levanta para caminhar, cai. Levanta para caminhar, cai. Por quê? Porque ainda não parou para ver o que é que a treva quer dizer e o que é que a sombra quer mostrar, qual é o nosso bloqueio. Desbloqueou, entrou no caminho, caminhos abertos. Né? Quando aparecer pessoa que não gosta do que você faz, isso já não vai mexer com você, você vai entender, você vai aprender uma coisa que foi muito legal que eu aprendi. O concordar que discordamos. Eu estou fazendo um acordo com a nossa discordância. Eu concordo que você discorde de mim e concordo que eu discorde de você. Se você não quer fazer a mesma coisa, ficar só na discordância, você fica na discordância. Mas eu estou aqui fazendo um acordo. Eu acordo com você, te dou a mão, para dizer, discordo do que você pensa. Mas isso não me impede de ter um acordo com você. Não é? E vamos seguir o nosso caminho. E o que traz a lucidez na nossa vida, na Cabala 9? É exatamente esse momento de total lucidez. É o momento em que você aceita quem não gosta de você e respeita. Você aceita o que dizem de você. Que às vezes o que diz de você, você não fez. É verdade, a mentira existe. Mas, para aquela pessoa, ela precisa inventar aquela história até para dar conta de viver. Eu conheço pessoas que inventaram mentiras sobre mim, mas eu via que não era por mim. É para elas dar conta de viver com o viver delas. Eu só vou dar conta de viver agora se eu
destruir essa pessoa dentro de mim. E as ferramentas de destruição da treva, a gente já sabe qual é. Mentira, difamação. Mas tem gente que precisa disso, eu entendo isso, sabia? É uma das coisas que eu concordo em discordar. Se a pessoa precisa disso, foi quando eu aprendi a ser xingável. Só quer saber de uma coisa? Para me xingar. Dentro de mim eu vou saber, não é? O que é xingamento ou o que é verdade que as pessoas estão dizendo de uma forma agressiva. Eu vou pegar isso é a verdade dela, e vou comparar com o meu gesto, com minha vida, com minha história de vida, com o que outras pessoas também me dizem. Não é? Muitas vezes até com palavras que essas mesmas pessoas já nos disseram antes. Não é verdade? Tem gente que não aceita um não nosso, não sabe lidar com um não. E aí aqueles que não sabem concordar com desacordo. Né? Enfim, entendeu? Então você vê a lucidez, e a lucidez é isso, é você estar no seu lugar, estando em qualquer lugar. E quando você está lúcido, o seu nível de seleção vai melhorar. Quando você está lúcido, você vai ver que não adianta você seduzir ninguém. Não adianta você fazer nada para a pessoa gostar de você. O que você precisa ser é você. O que você precisa ser é transparente. Para quem gostar do que você é, vive. E quem não gostar, já se afastar no primeiro minuto. Quando você vê que chega de personagens, põe a cera para derreter. São fases na vida que todos nós atravessamos. Né? Quando a seleção se une à lucidez, você vê com toda clareza que o bom é você estar com alguém que sabe de suas sombras, está lhe ajudando a vencê-las, ou seja, dos seus bloqueios, está te ajudando a sair desses bloqueios, né? Do que de pessoas que querem te diminuir pelos seus bloqueios, aumentando até esses bloqueios. Pessoas que têm uma sombra sua e quer te diminuir, quer te difamar, aí é terrível, não é? Aí é terrível. É um caos assim que você tem que viver para se afastar, para colaborar com o silêncio, não é nem para responder nada, é para colaborar com o silêncio mesmo. E deixar ali a coisa acontecendo. Não é verdade? Então a lucidez junto com a seleção é fantástica. Porque não é que ela vai aprender a gente usar a luz para os outros, é usar a luz para a gente. Eu tenho essa sombra, você não suporta, então vai. Eu tenho essa sombra, você quer me ajudar a desbloquear? Então vamos junto. Isso é lucidez. Com seleção. Seleção e tempo, Cabala 10 tem tudo a ver. É o tempo da mutação, é quando chega a lucidez. É um tempo assim que nos dá a oportunidade de fazer uma mutação, de olhar com lucidez para a nossa vida, de ver as pessoas que exigiram personagens de nós, o que elas nos deram, além da exigência. Nos deram personagens delas também, às vezes nem deram. Mas não viam as suas sombras, as suas agressividades como agressividade. Tem gente que nem via isso em si mesmo, mas cobrava muito da gente. Não é verdade? Então, o tempo da lucidez é uma oportunidade assim, maravilhosa de juntar tempo, lucidez e seleção. Porque o que é que você vai fazer com o seu tempo agora? Não é quando aparece o tempo, a nossa vida, a gente já viu em outras aulas, que tem muita coisa que a gente precisa fazer quando o oráculo fala, olha o tempo. Porque tempo é tudo, né, gente? Tempo é a nossa conexão, tempo é o nosso tempo de viver, tempo de amar, tempo de trabalhar. Tempo é a nossa célula máter junto, né? A célula divina que Deus nos deu para aprendermos a nos tornar eternos. Muita gente me pergunta, a eternidade existe? Existe para quem a conquistou. Se você não conquistou a eternidade, se você está muito preocupado com a matéria, você não está preocupado em conquistar a eternidade. Porque a matéria é efêmera.
Entendeu? Não é a hora que você quer fazer para a eternidade, o que você quer é um corpo efêmero para vir aqui de vez em quando, efemerizar, não é verdade? Quando as pessoas me perguntam, Lu, existe eternidade? Para quem está buscando a eterno. Existe sim. Para quem não está buscando, que adianta saber se existe ou não existe? Não se preocupe com isso. Não é? Tudo isso é o tempo ensinando para a gente. Né? Tivemos a lucidez. Se demos tempo para essa lucidez trabalhar. Se estamos atentos também ao nível de consciência, seleção caminhando aí. Né? Se aparece sem eleição no oráculo, gente, ela não é para trabalhar só uma carta, não, né? As cartas ali, uma trabalhando com a outra, uma seleção principalmente. Caiu seleção, está pedindo seleção em todos os movimentos que vier depois dela. Né? Então, é o momento de vir as nossas virtudes, não tenha dúvida. No momento que você começa a agir com lucidez, você vai ver quais são as suas virtudes. Virtudes que precisam ser melhoradas, que precisam ser lapidadas, virtudes que precisam ser plantadas. Poxa, tem essa virtude, mas eu ainda não tenho. Chega o tempo das virtudes, mas não é que você vai ganhar essas virtudes, caiu do céu no seu colo, porque você comprou um anel iniciático, porque você botou um colar iniciático, não é nada disso. Né? As pessoas acham que o que vem de fora que traz virtude, palhaçada, é o nome que eu dou direto. Ali vai um palhaço vestido e pendurado pela rua. Na verdade, o que traz as nossas virtudes são o tempo e a materialização delas. Não é a gente que materializou o anel, não é a gente que materializou coisas materiais. Eu uso meus anéis para me lembrar dos meus pontos de mutação. Essa é a principal função. Quando eu estou muito sem paciência com alguma coisa, eu ponho um anel para lembrar o tempo que as pessoas precisavam ter paciência comigo e que eu encontrei. Tempo das virtudes. Chegarem para informar qual precisa ser plantada. Você compra um anel de pedra verde, vamos plantar a cura. Né? Comprou o azul, vamos plantar o amor. Plantou o vermelho, vamos plantar a força. É isso que são as ferramentas iniciáticas na nossa vida. Outro nível de consciência importante, vamos falar agora, constância. É preciso a gente ver onde é que a gente está constantemente. Se você está constantemente no caos, é porque você ainda não quis sair dali. Você criou uma constância com o caos, criou uma constância com a treva, criou uma constância com o bloqueio, sai pela vida obrigando com todo mundo, ou sem conseguir se definir, ou só com mágoas, ou só se queixando da vida. Então você aí fez uma constância, meu amigo, minha amiga, fez uma constância com o caos, com a treva e com a sombra. Não é? Então, constância a gente precisa fazer com a nossa voz interna para nos ensinar qual é o caos que tem a ver com a gente e aquele que não tem a ver. A gente colabora com o nosso silêncio e com a nossa distância. Não é? Constância nós precisamos fazer com a luz. Quando buscamos a luz na prece, quando buscamos a luz na voz de uma pessoa que a gente confia, não é? Constância a gente precisa ter com a luz, constância com a vida, com aquilo que a gente estabeleceu como vida para a gente, constância com a lucidez e usar o tempo para ser constante com o que nos alimenta. A treva está ali, a dor está ali, a perda está ali, mas a gente vai ficar gastando nossa constância nesse caminho? Para isso que existe esse nível de consciência. Constância é constatação também. Então, quando você constata que você tem lucidez, que tem caminhos a ser buscado, que você pode tirar os seus bloqueios, é hora de você constanciar isso aí. Manter essa constância, esse tempo constante. Apareceu constância ali, é preciso dizer às pessoas o que é que ela tem que ser constante. Não é? Se começar a aparecer constância com treva, mostrar isso também. Constância com constância.
E na constância é a cara da materialização do ponto de mutação, né? Aquilo que você se dá constante. Você pôs o seu ponto de mutação na sombra, ou você pôs o seu ponto de mutação na treva, no caos, ou botou o seu ponto de mutação na sua voz interna. Por isso que eu disse que não é um ponto só. Né? Ponto de mutação é um conjunto energético que nos guia, que nos impulsiona, assim como eu estou impulsionando essa água. Agora, o que são essas voltas que estão sendo feitas na água aqui? Os níveis de consciência. Aí chega ela, a consciência. Esse nível da consciência, cujo nome é que nem a capital de um país, né? Que nem o centro cultural de uma cidade. Capital, nossa mente, a capital da nossa vida, o nosso coreto, o nosso centro cultural, que é ela, né, com o nome dela, a consciência. Então, para a gente poder também dizer assim, sou uma pessoa consciente, deve ter passado por todos esses pontos. Enquanto a gente não passa por todos esses pontos, nós estamos ali na pré-consciência do que virá a ser a consciência. Quando a consciência chega, a gente vê que não é lúcido tentar pegar os bloqueios das pessoas para humilhá-las, pegar o bloqueio das pessoas para diminuí-las, né? Muitas vezes tentando apagar toda a luz que aquela pessoa fez na nossa vida, todo o caminho de luz que a gente fez, né? Porque pegou a sombra de uma pessoa, fazer um bloqueio, aumentar ainda, tentar aumentar o bloqueio na vida dessa pessoa, não é verdade? Entendeu? Então, consciência é isso. Consciência é quando você começa a atuar de formas que, se você não pode ser bom, não vai machucar, não vai ferir. Se você consegue ser bom, vai ajudar as pessoas a se desbloquearem. Né? Colabore com o bem ou colabore com o silêncio. Existe o bem, o silêncio e o mal. Aí cada qual vai escolher fazer de acordo com o seu caráter, com a sua ética interna. Eu recomendo às pessoas também que estão fazendo esse curso a lerem Zoroastro e ver que ele foi o avatar que criou a religião da ética. Ele dizia, sem ética não tem realidade. Ética é consciência, então sem consciência não tem realidade. Eu recomendo, se eles me pedindo livro, ler o Zoroastro, que é bem interessante, um dos, né? É bem interessante ler Zoroastro. Você vê que tudo nasce primeiro na imaterialidade. E depois vem para a nossa matéria. Né? Então agora chegou o nível de consciência corporal. Quando é também que o nível de consciência corporal está manifesto? Quando ele está materializando o seu nível de consciência, ou o seu nível de pré-consciência. Não é verdade? Se você, na sua identidade corporal, o que você faz com sua boca, com seu olho, o que você faz com o que você ouve. Eu sempre gostei muito de ver assim a diferença da cultura oriental para a cultura ocidental. A cultura oriental, quando vê carniça, diz assim, olha, comida para os urubus. O ocidental diz, isso aí eu não quero nem saber. E carrega o urubu dentro, não é? Não deixa o urubu comer do lado de fora. Não é verdade? Então, a consciência corporal ela é muito importante para a gente ver o que nossa boca diz, o que nossos ouvidos ouvem, qual é meu ponto de escuta, o que eu estou ouvindo aqui do que está sendo dito, o que está conseguindo chegar a mim. Então, a nossa consciência corporal, nosso nível de consciência corpo é esse, é o que vai nos mostrar para a gente a nossa verdade, a nossa materialidade. A atitude que nós temos para com a vida. Se o nosso corpo está fazendo mal aos outros, a gente está dizendo que é bom, a gente ainda não tem também essa consciência corporal. Esse nível de consciência não foi acessado. Ação e reação, um dos impulsos elétricos mais importantes do ponto de mutação. É a forma como você age
e como você reage. Aconteceu uma coisa na sua vida. Uma pessoa está querendo te trazer treva e você está querendo se vingar da treva dela, então a força dela plantou em você, ó, você estava aberto para a plantagem daquela treva. Se uma pessoa te traz a treva e você diz, vai em paz, vai com o que você tem, porque cada um carrega aquilo que tem. É quando eu digo colaborar com silêncio. Né? Então, como a gente reage, o que a gente recebe, é o que fala da gente. Se não estamos atentos a esse nível de consciência, vamos ficar assim, ele pisou no meu pé, eu dei um murro na cara dele, porque eu sou maior, sou melhor, ou seja, eu tenho mais treva. Ele me deu essa licença, não é? Esse justificativa não é nível de consciência. Justificativa é fuga da consciência. Quando a gente quer fugir da nossa consciência, a gente se apresenta com as justificativas. Porque tudo aquilo que o homem encontra justificativa, normalmente ele faz para errar. Observe. Estou sem dinheiro, então isso me libera para roubar. Né? Político rico rouba, então eu também vou roubar. Se a gente encontra uma justificativa para o erro, a gente vai fazer erro. E vai achar que está certo, porque encontrou a tal da justificativa. Por isso que justificativa está longe dos níveis de consciência. O que faz a gente estar no nível de consciência, no caminho dos níveis da consciência, é a gente observar como é que a gente reage a como agem com a gente. Então, fulano me traz isso, o que foi que eu fiz com isso? Recebi e devolvi, estou nessa frequência. Não recebi, não estou nessa frequência. Uma pessoa me traz uma coisa que é uma luz. A minha humildade não deixou eu receber isso, que a gente vai ver que tem a ver com a Cabala 5, também a humildade daqui a pouco. Se a gente não recebeu isso, problema nosso. O outro vai ver, vai levar a luz dele embora, vai deixar a gente ali, esperando alguém que queira trazer treva para a gente brigar. Não é? Recebi essa luz que essa pessoa me deu, olha como eu reajo, como as pessoas agem comigo. Então esse é um ponto onde você consegue enxergar a sua mutação. Quando você diz, poxa, há um tempo atrás uma pessoa me dizia isso, eu ia brigar, hoje eu digo, vai em paz, meu irmão, siga seu caminho, Nossa Senhora que lhe dê uma boa viagem, e siga o caminho. Olha como eu mudei. Então é na ação e na reação, nesse nível de consciência, que a gente enxerga com muita propriedade ao que a gente está constante, ao que a gente está buscando a lucidez, né? Não querer estar entrando em treva. É isso aí. E a gente começa a selecionar também. Ação e reação é um nível de consciência bem yang, né? Você está ali na vida. Então você seleciona o que você quer reagir. A pessoa te xingou, por que você quer reagir a isso? Deixa lá, não tem nem ação, não dá nem ação. Né? Então, é isso. Saber trabalhar o nível de consciência e seleção em todos os outros níveis nos ajuda muito a compreender a vida. Então tá aí, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, que ele é extremamente importante, mas é aquilo que a gente já viu também, né? Não adianta prolongar muito, às vezes a gente precisa ver a coisa ali, mas nós vamos estar continuando falando sobre isso. Mas enquanto a gente não fala, pensa, reflete. Tá bom, pessoal? Essa é uma aula também que o Baltazar pediu que eu colocasse para o coletivo. Eu vou pedir licença a vocês para colocar no coletivo. E é uma forma também de ir divulgando a terapia-tria, né? A terapia oracular, que tem anos, tem séculos que não vem planeta Terra. Os oráculos ficaram para ouvir e dizer, no caso, deixou de ser uma ferramenta que a gente precisaria estar conversando sempre, ter oráculo nas nossas vidas. Tá bom? Beijo, até a próxima.
Esta é a abertura para o meu curso Terapeutas. Que eu acho importante um terapeuta ter uma ferramenta de autoconhecimento que ajude ele a conhecer o seu paciente.